Existe o devido processo legal. Assim, muitas vezes algumas pessoas me ligam e falam assim, Piquet, eu só quero que você dê uma lição no cara. Assim, o que é dar lição? Eu vou pegar o cara e vou dar umas palmadas nele, assim, eu não posso fazer isso. Sim. Então, assim, é necessário que tenha uma compreensão do trabalho da polícia. Quando o delegado faz uma investigação junto com a sua equipe, ele tem que produzir provas. Colocar essa prova no papel, isso demora. Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast, hoje com a presença do nosso delegado Piquet, vereador da cidade de Vitória e presidente da Câmara de Vereadores. Muito bem-vindo, Piquet, uma grande honra recebê-lo aqui. Obrigado, Rogério, assim, é uma satisfação estar aqui, obrigado a todos que nos assistem, estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho do nosso trabalho e, obviamente, esclarecer algumas dúvidas que venham a surgir. Pedimos aí nossa audiência para poder seguir o perfil da CDL Vitória no Instagram, que é o @CDL Vitória, e também o perfil do nosso convidado, @delegado Piquet, né, que nos dará aqui a honra de falar sobre as atuações dele na Câmara de Vereadores de Vitória, né? Piquet, vamos lá, assim, vou te chamar de Piquet porque fica um pouco mais pessoal a conversa, né? Aí a gente acaba descontraindo um pouco mais, sem todas aquelas formalidades. Fique à vontade. Vitória teve queda, né, do número de assaltos nas ruas e no comércio, né? Isso foi divulgado no site da prefeitura, né? E essa queda aconteceu no último trimestre. E aí a gente pergunta, fala um pouco sobre isso, sobre como a Câmara de Vitória, né, ajudou nesse trabalho, como ela pode ajudar ainda mais, para que a população entenda um pouco mais do que é o trabalho do vereador, né, da Câmara de Vereadores de Vitória, e não achar que é uma casa tão distante, né, da população. Assim, Rogério, o importante a gente começar colocando uma questão que o parlamento enfrentou, que com certeza afeta principalmente os lojistas, né, uma reclamação que é o furto de fio de cobre. Sim. Vamos começar por aí. É um grande problema nosso, né? Assim, quando a gente iniciou a legislatura, a gente buscou alguns mecanismos para melhorar esse combate, a quebra do ciclo criminoso em relação ao furto de fio de cobre, de materiais ferrosos em geral. Uhum. E descobrimos e adaptamos para a realidade daqui, do Espírito Santo, em especial de Vitória, uma legislação que amplia a capacidade de fiscalização da prefeitura em relação aos ferros velhos, né, que são assim, o pessoal que compra dos catadores das ruas. Certo. Então, assim, hoje em Vitória, as pessoas que comercializam de maneira irregular esse fio de cobre pode ter o seu estabelecimento fechado. A gente propôs essa lei, foi a primeira lei aprovada, oriunda da Câmara Municipal, aprovada nessa legislatura nos primeiros 4 anos. A gente teve apoio de todos os vereadores. Por quê? Por que a gente fez isso? A gente trouxe a nossa experiência de delegado da Polícia Civil, que combatemos lá atrás esse furto, e entendemos que o caminho era muito mais fácil você enfrentar os receptadores do que quem furta. Porque quem furta são muitas pessoas. Sim. Mas os receptadores são mais reduzidos. Então a gente trabalha com a inteligência. E não adianta apenas você pegar o receptador, quem compra e quem vende. Porque você pega e ele prende. Mas o estabelecimento está lá. Sim. De portas abertas. Então ele substitui, porque o recurso humano para o crime, ele não tem valor. É como se fosse um tráfico de droga. Assim, ele é o 01 do tráfico até ele ser preso. No dia que ele foi preso, já sobe outro 01. É automático, já tem uma cadeia sucessória. Então, assim, a gente trouxe esse conhecimento, colocamos essa lei, foi aprovada pelo prefeito Lourenço Pasolini. A prefeitura fez diversas ações. Então, a gente já traz a importância do parlamento legislar com qualidade. E leis que realmente impactam a sociedade. Porque, assim, muitas vezes são feitas legislações que não geram impacto direto na sociedade. Essa foi uma legislação que gera impacto. Obviamente, depende do trabalho
da prefeitura, junto com os fiscais, né, de postura do município, que vão lá fazer a autuação, mas é algo que é coletivo e que é possível ser feito. O outro ponto que eu acho que reflete muito esses dados, que a gente tem que considerar, Rogério, é a atuação das polícias. Assim, o policial no Espírito Santo, eu incluo Polícia Civil, Polícia Militar, as guardas municipais, né, elas têm atuado muito. Assim, os policiais realmente estão dando sangue, estão dando a vida para promover a segurança pública. Em todo o estado, a gente não tem dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, eles passam assim, por uma crise de remuneração, eles passam por uma crise na estrutura e muitas vezes não conseguem prestar o serviço que a sociedade espera e que eles mesmos gostariam de prestar. Eu faço uma comparação que é até bom para quem nos assiste, nos ouve, que o policial é como se fosse o artilheiro do futebol. Imagina aquele cara que está na cara do gol e perde o gol. É o policial que não consegue prender o bandido. Existe uma frustração muito grande nossa da categoria quando a gente não consegue avançar. Mas assim, e quando a gente faz gol, a gente comemora também. Então, existe um esforço muito grande das polícias. Também não tenho dúvidas que existe um esforço muito grande dos chefes dos executivos, que são os líderes, né, os responsáveis, gestores responsáveis por essa questão. A gente tem que entender um pouco desse movimento, entender, assim, estudar esses números, para entender se esse é realmente um fruto de um trabalho organizado, ou então, assim, se a sociedade não está deixando de registrar a ocorrência. Sim. Entendeu? Porque assim, se você conversar, eu converso muito com as pessoas, existe a sensação de insegurança aumentando. Assim, eu não tenho propriedade para falar se isso deixou de registrar ou se a própria modelo de comunicação está gerando essa sensação de insegurança em que pese o efetivo trabalho da polícia. Então, assim, a gente tem que ampliar esse número, mas são números bons, são números que já refletem resultados positivos. Em que pese a gente tenha que estudar, até para que a gente consiga realizar um trabalho melhor. Muitas vezes a gente está no caminho, a gente acredita que está fazendo certo, e a gente tem que rever alguns caminhos e direcionar nossas atuações. Mas, assim, no momento, a gente só tem a parabenizar, né, aos policiais, à guarda, desse resultado positivo. Você perguntou um pouquinho, não sei se eu posso continuar estendendo. Não, pode, claro que pode. Aqui é por sua conta o timing. Em relação a outro movimento que a Câmara Municipal fez, ela passa por muitas... ela combina as decisões do prefeito, né, com o parlamento. Uhum. A questão do auxílio fardamento para a Guarda Municipal, ela passa pelo parlamento, o parlamento aprova. Muitas vezes faz modificações na lei que foi proposta pelo Executivo para ampliar, para colaborar nesse processo de construção, planos de cargos e salários, o que deixa o guarda mais disposto, mais animado, mais receptivo, porque ele sabe que no final do mês ele vai ter condição de ir para o lazer com a sua família, condição de colocar o filho num colégio bom. O filho dele não vai ficar estudando junto com o filho de um cara que ele vai prender. Sim. Então, assim, isso gera um ambiente mais positivo. Desde a época da transição do prefeito Lourenço Pasolini, na época era o secretário Ícaro Ruginski, meu colega delegado, que fez um excelente trabalho, a gente já conversava sobre a criação da ROMU, um grupo especializado, né, de um combate com maior enfrentamento. Então, muitos guardas foram formados. Isso passou pela colaboração do próprio parlamento. Então, assim, o parlamento tem um papel fundamental. Eu fiz a minha contribuição, diversos vereadores contribuíram diretamente e outros que às vezes não têm muita afinidade com o tema de segurança pública colaboram ao apertar o sim e aprovar um projeto de lei. Então, assim, ninguém deixa de ter sua participação. Até os que são contra trazem críticas que nos levam à reflexão e nos levam a rever nossos atos e melhorar ainda mais. Sim. E essa função, né, de um agente da segurança pública, ela é muito difícil de executar, né? Porque ele está ali combatendo ações de pessoas que não trabalham dentro da lei. Então, não existe regra, não existe limites para essas pessoas, né? Mas eles têm que atuar totalmente dentro da lei, né? Então, assim, é uma operação muito difícil
que muitas vezes nós, como população, que não somos da área de segurança, a gente acha que, poxa, era tão fácil, né? Vai ali, prende, vai ali, pega, pô, identifica pela imagem e vai atrás e pega a pessoa que cometeu o furto, o roubo. Mas existem os regramentos, né? Que ele tem que passar por etapas, né? Não pode ser uma decisão pessoal, ela tem que ser institucional e tem que seguir, né, todas as etapas ali da legislação, né? Existe o devido processo legal. Assim, muitas vezes algumas pessoas me ligam e falam assim, Piquet, pô, eu só quero que você dê uma lição no cara. Assim, o que é dar lição? Eu vou pegar o cara e vou dar umas palmadas nele, assim, eu não posso fazer isso. Sim. Então, assim, é necessário que tenha uma compreensão do trabalho da polícia. Quando o delegado faz uma investigação junto com a sua equipe, ele tem que produzir provas. Colocar essa prova no papel, isso demora, porque tem que ter levantamento, produção de relatório, registro fotográfico, registro de imagem. Aí o delegado pega isso tudo, faz um trabalho que é científico, que ele pega os fatos da realidade e coloca que é tipificação, né? Ele tipifica na lei para identificar qual é o crime, descreve. Encaminha para o Ministério Público solicitando um pedido de prisão, uma busca e apreensão. O judiciário fala. Então, assim, existe uma cadeia de processo que deve ser respeitado e deve ser feito com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Até para que os outros órgãos verifiquem se há algum erro, porque nós somos seres humanos. Sim. Assim, a polícia pode errar também, nós não somos perfeitos. Mas, assim, o que eu vejo, Rogério, é que a qualidade da polícia melhorou muito. E um ponto que eu quero chamar a atenção a confiança da população no policial já está muito melhor. Sim. Eu vejo assim pelas narrativas que quando chega alguém na delegacia e fala assim, pô, você é o delegado jovem? Assim, pô, você conversa disso, você tem essa interpretação. Então, sim, os delegados evoluíram demais. Eu tive a oportunidade de ficar 8 meses fazendo curso na Polícia Militar. A capacidade e o conhecimento que esses policiais militares possuem, assim, eu fiquei assustado, como eles são bem preparados. Agora, como vereador, me relacionando bastante com a guarda, tem muita gente extremamente preparada. E muitas vezes se confunde a confiança no policial com a confiança na polícia. E às vezes a pessoa não confia, não é questão que não confia na polícia, ela sabe que de repente assim, vai faltar efetivo, vai faltar recurso para que produza resultado. Mas ela sabe que vai chegar na delegacia, não vai ser acharcado, não vai ter outros problemas que no passado a gente vivia. E vamos falar assim um pouquinho de atuação na Câmara, né? Quais são as principais medidas que você propôs ou que você pretende trabalhar e apoiou, né, dentro da Câmara de Vereadores de Vitória, que teve o foco nessa melhora da segurança em Vitória? Como eu falei, a gente fez a criação da ROMU, que é um grupo especializado de combate direto. Fizemos um projeto que melhorou a condição dos cargos e salários. Enfrentamos muito a questão do fortalecimento da guarda como instituição, porque a guarda municipal, vamos dizer assim, é a polícia do município. A gente tem que ter isso claro. No estado você tem a polícia civil e a polícia militar. Na União você tem a polícia federal, a polícia rodoviária federal, você tem outros tipos de polícia. E assim, o que a gente pode trabalhar, a gente trabalha mais diretamente com a guarda. Obviamente, fazemos muitas interlocuções com o secretário de segurança. Existem conselhos que têm participação da sociedade civil organizada, que é extremamente importante ser ouvido, porque eles trazem muita informação do momento. Então, assim, nosso objetivo, que como vereador, que é o agente político mais próximo da sociedade, é quem primeiro as pessoas ligam, mandam mensagem, é a gente tentar compilar todas essas informações, trabalhar essas informações para que isso vire resultado. Então, muitas vezes a gente direciona, obviamente em colaboração com o secretário de Segurança Municipal, a questão das rondas, ajuda os batalhões nas questões das rondas. A gente faz um trabalho que muitas vezes sequer consegue se divulgar. Até porque se divulgar,
o ladrão sai do lugar. Atrapalha, né, o trabalho. Então, assim, é um trabalho que é muito silencioso, mas, assim, é feito de forma muito intensa e por todos os vereadores. Assim, não tem vereador que se omite quando o tema é segurança pública. Bacana. Estando agora à frente, né, da Câmara como presidente, existem projetos aí que estão desenhados já para a Câmara ajudar a Prefeitura, o poder, né, municipal, a melhorar esse trabalho da segurança pública? Rogério, já tem um projeto que eu protocolei na Câmara, está em tramitação, que, assim, como você tem no Brasil a Constituição Federal, né, que é a norma máxima do Brasil, do ente federativo, você tem a lei orgânica no município. Nós não temos na lei orgânica do município de Vitória um capítulo específico para a segurança pública. A gente não tem algo que trate com profundidade, que dê segurança para a população sobre a norma geral. Então a gente propôs esse capítulo, a gente eleva a Guarda Municipal como instituição permanente, fortalece a instituição, porque isso repercute na ponta. Isso traz segurança para que os guardas municipais trabalhem. Que assim, hoje, como todo mundo tem um celular, a crítica é feita assim, muitas vezes de forma impensada, não vendo a situação. E hoje todo mundo aciona a polícia para tudo. Então, se você fortalecer a instituição, a Guarda Municipal e as outras polícias, é extremamente importante. Eu trago um caso que eu acho que é muito emblemático. Muito emblemático. Teve um caso em Guarapari, que um policial militar foi atender uma ocorrência que a filha estava batendo no pai. Tá? Aí chegou lá, a filha tinha problemas de saúde, problemas mentais, e o policial não soube lidar com a situação e agrediu essa moça. Isso foi filmado. Aí, assim, não sei qual foi o resultado do processo administrativo. Mas a questão era a polícia para fazer o atendimento dessa ocorrência? Ali você estava tratando de um problema de saúde. As agressões foram oriundas de problema de saúde. Mas como tudo deságua na polícia, e assim, o policial é treinado para lidar com bandido. Sim. Ele não é treinado para lidar com uma pessoa que vive uma crise mental de saúde. Uhum. Então, assim, muitas vezes o policial erra tentando acertar. Então, você fazer esse fortalecimento da categoria é muito importante. Outro ponto que a gente trouxe foi até em razão de uma pesquisa que saiu recentemente, feita pela Secretaria de Segurança Pública, se não me falha a memória, junto com a UFES, sobre assim, a situação mental do policial. O policial vive sob um estresse muito grande. Sim. Vive sob um estresse muito grande. Então, assim, se você vê os dados, eu trouxe algumas anotações aqui, 93% dos policiais civis declararam que estavam cometidos por alto estresse. Então, assim, se você pega a média, se não me falha a memória, a crise de Burnout, Sim. Que dá fadiga mental, desestimula. Esse é um processo, vamos dizer assim, sem considerar os termos técnicos, assim, anterior à depressão, que ele fica desmotivado, assim, 56% dos entrevistados. Então, assim, muitas vezes as pessoas chegam na delegacia e falam assim, pô, o cara não teve boa vontade para me atender. Assim, será que esse profissional assim, não está acometido com a síndrome? Que é sério? E assim, a gente vê recorrentemente policiais sendo, assim, tendo ataque cardíaco, policiais tirando vida. A gente teve episódio agora essa semana. Polícia Penal, outra categoria que faz um trabalho sensacional, porque a gente está na ponta, a gente vai lá e prende. E quem cuida de quem a gente prendeu? Que aí você tem a Polícia Penal e os agentes socioeducativos. Então, assim, você vê pessoas, assim, às vezes perdendo os controles mentais, você está vendo briga de policiais na rua. Assim, isso mostra sinais que a categoria precisa se olhar de forma diferente. A gente precisa de cuidar de quem cuida da nossa segurança. E esse debate a gente também tem levado para o parlamento. Isso foi a minha pauta essa semana. Trazer reflexão dos parlamentares sobre a saúde mental do policial. Isso é extremamente importante. Se o policial não tem condição de cuidar dele mesmo, como é que ele vai cuidar da gente? É verdade. Bom, você completou agora 2 anos e meio de mandato, né? Conta um pouco pra gente. Como é que foi essa transição, né? De sair da função
de delegado, ou não sair exatamente, mas se afastar, né, mudar a rotina para a função de vereador. E agora, nos últimos 6 meses, né, assumindo recentemente assumiu a presidência, né, da Câmara de Vereadores. E, assim, além disso, quais os maiores desafios que você encontrou para você na carreira de vereador? Rogério, os primeiros 2 anos, a Constituição permite que a gente compatibilize. Então, eu exerci o mandato de vereador e 90% desse período eu era delegado plantonista da Delegacia de Homicídios. Surgiu essa oportunidade, né, através de convocações do próprio parlamento para que eu me tornasse presidente do poder. A gente ficou, no primeiro mês, acumulando a função de delegado com a função de presidente da casa, de vereador, mas assim, a gente decidiu que tentar fazer tudo, eu não ia conseguir fazer nada bem. Então, foi uma decisão muito difícil, porque eu tinha um sonho de ser delegado. Você abrir mão de um sonho é difícil, você abrir mão de um sonho realizado é mais difícil ainda. Mas eu acredito muito na política como um instrumento transformador, que consegue transformar a realidade das pessoas. Então eu fiz essa opção de me licenciar da polícia e me dedicar exclusivamente à política, à presidência do Poder Legislativo Municipal, para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Conseguimos, para os primeiros 6 meses, foram os meses de ajuste, formação de equipe, até porque foi algo inesperado, aconteceu repentinamente, a gente já tinha um presidente eleito, acabou que ele não tomou posse, tivemos que fazer outra eleição, e a gente assume esse desafio sem fazer um estudo prévio das condições para você se preparar e responder. A gente tem que trocar as 2 asas com o avião voando. Sim. Então, identificamos algumas coisas, demos passos importantes, ao qual eu me orgulho. Aí eu trago o exemplo aqui, a gente aprovou a lei de proteção de dados, que é uma exigência federal, a gente trabalha. Uhum. Hoje nós somos a unidade gestora, não é nem órgão, é unidade gestora, que é o pedacinho de cada órgão, né, mais transparente do Estado do Espírito Santo. Então, assim, não tem instituição mais transparente do que a Câmara Municipal de Vitória. Fizemos uma reforma administrativa intensa. Antes, nos cargos comissionados, independente do valor dessa remuneração, podia ser nomeado qualquer um. A gente fez uma lei, estamos no final do processo de transição dela, que agora as pessoas nomeadas terão que ter uma formação, terão que ter uma técnica para ocupar aquele cargo, para a gente devolver para a sociedade um serviço de qualidade. Assim, identificamos falhas nas estruturas, que as estruturas têm que estar bem adequadas para receber o cidadão. Então, assim, entramos em contato com o CREA, eles foram lá, fizeram um parecer, estamos fazendo um convênio com o Ministério Público Federal para a questão da acessibilidade, né? Estamos estudando outros movimentos para a Câmara conseguir acolher melhor o cidadão. Já fizemos a detecção do que a Câmara precisa em relação a servidor efetivo. Há 10 anos, Rogério, que não tem um concurso público na Câmara. Então a gente montou uma comissão, já realizou um estudo. Desse estudo a gente fez conta, porque a saúde financeira é muito importante. Identificamos as maiores fragilidades. Já aprovou na casa uma resolução que criaram mais 6 cargos. A gente vai repor os cargos de pessoas que já saíram, já se aposentaram, e vamos fazer um concurso ainda esse ano. Isso fortalece o poder, porque é o servidor efetivo que tem a memória da casa. Sim. Que como é uma casa natural, com natureza política, e às vezes e é uma regra, quando o vereador perde uma eleição ou não disputa, a equipe sai com ele e entra outra equipe. Então, assim, é importante que a gente tenha pessoas que conheçam a história da casa para que a gente não cometa os erros do passado e projete a casa para o futuro. Então, assim, a gente está botando a Câmara Municipal de pé. Como eu comentei, o vereador é o agente político mais próximo da sociedade, mas era o mais longe das instituições. Instituições que são responsáveis por grandes modificações do cenário
da cidade. São instituições que geram muito empregos. Então, fizemos um movimento de aproximar os vereadores das grandes instituições para que eles entendam as suas necessidades. A gente não pode, o público não pode ter medo de conversar com o privado. Ao contrário, a conversa tem que ser constante. Porque o privado nada mais é que o povo. Nada mais é que o povo. Então, assim, como que eu sou? Eu sou um representante do povo e não converso com o povo. Então, assim, a gente está fazendo esse movimento que é muito intenso, muito difícil, é uma quebra cultural, mas estamos conseguindo ter êxito. Muito bom. Bom, falando em instituição, né, a CDL Vitória, ela é uma instituição que representa o segmento de comércio, dos lojistas, né, serviços também. Então, é aquele segmento do atendimento público, né, uma loja, um prestador de serviço que tem, a gente fala, porta aberta, né, para o comércio, seja ele de rua, de shopping, de centros comerciais. Então, assim, é uma rede ampla, né, e não está num local único, né, está espalhado por toda a cidade. Nesse sentido, para a gente falar com o lojista, né, o que você pode fazer dentro da Câmara de Vereadores para poder melhorar a segurança para esse segmento que é espalhado por toda a cidade, por todos os bairros, né, todas as localidades da cidade, e acaba tendo um pouco de vulnerabilidade na questão de segurança. Na época que eu fui delegado, que eu era delegado até da Praia do Canto, eu cheguei a produzir uma cartilha com orientações de segurança destinados ao comércio em geral. Então, assim, contemplava esse segmento, esse setor. Tive a oportunidade na semana passada de realizar reuniões, obviamente, com uma parte desse setor, que a gente está discutindo se implementa ou não a segurança privada. Eu trouxe algumas ponderações, pontos positivos, pontos negativos nesse processo. Então, assim, eu acho que a lógica de uma construção positiva é primeiro ouvir o setor. É isso que a gente faz hoje. Assim, eu posso saber do problema, mas quem conhece, quem vive o problema, é o lojista que está lá na expressão do cotidiano, com a barriga no balcão. Que toda hora tem que fechar a sua porta quando o cliente sai, tem que abrir a porta para o cliente entrar, que chega em casa, toca o alarme, que estão tirando o fio de cobre dele, que muitas vezes chega na porta da sua loja, tem dificuldade de entrar porque tem uma pessoa em situação de rua na porta do seu comércio. Então, assim, a gente precisa detectar essas demandas, pensarmos juntos. A gente não pode ter vaidade de achar que todos têm uma solução e que só tem uma solução única. É um conjunto de soluções que tem que ser construído em conjunto, envolvendo diversos atores. Então a gente já mantém esse diálogo constante, estamos desenvolvendo projetos específicos para que, eu acredito que em 2, 3 semanas a gente já começa a dar publicidade a esse projeto, para a gente tentar fazer ações positivas para pessoas em situações de rua, para a gente tentar acolher essas pessoas que precisam, dar tratamento de saúde, que muitas vezes são pessoas que têm problema com drogadição, então sim, são tratamentos distintos, e para que o comerciante deixe a porta aberta, porque o que a gente tem que entender, e eu falo isso assim, quando eu converso com o comerciante, assim, toda vez que o comerciante me faz um pedido, depois vem me dar obrigado, eu falo, não, você não tem que me agradecer, não. Eu que tenho que te agradecer. Rapaz, você passou por uma pandemia. Você se manteve aberto. Eu, como Estado, aí eu tiro essa questão de poder executivo e legislativo, no bom sentido, enfio a faca em você, porque eu tiro teu imposto. Você bota comida na mesa de todos esses empregados que estão com você. Então, assim, eu que tenho que te agradecer de você estar sobrevivendo e eu estou aqui à sua disposição. Essa é a lógica de do agente político. Por isso que conversar é muito importante. Então, assim, eu deixo esse recado para todos. Se tiver alguma necessidade, pode procurar o nosso mandato, manda mensagem para a presidência, para o nosso gabinete, procura a gente na nossa rede social, @delegado Piquet no Instagram, a gente tem o nosso site, entre em contato que a gente está à disposição para ajudar. Legal.
E o que você acha, assim, desse seu período aí? Quais foram os seus maiores feitos para a cidade de Vitória nesse seu mandato? Olha, eu me orgulho muito de uma política que a gente fez para a educação. Porque existem diversas maneiras de você trabalhar com a segurança. Você pode trabalhar com a repressão, você pode trabalhar com a prevenção, você pode trabalhar com a assistência. Eu fui presidente da Comissão de Educação nos primeiros 2 anos dessa legislatura. E eu resolvi trazer a técnica para a política. A gente gosta de trabalhar muito com a técnica para a política de uma forma que as nossas decisões repercutam o maior número de pessoas possíveis de forma positiva, obviamente. E fizemos um estudo. Na época, o município de Vitória tinha 102 unidades educacionais. Vamos colocar assim, entre CEMEI, que é a creche, e unidade de ensino fundamental, são as escolas primárias, né, para esse início da infância. E fizemos uma espécie, assim, praticamente uma pesquisa científica, vamos botar assim, quase porque a gente não levou alguns métodos científicos, mas foi uma pesquisa muito grande. Entramos em contato com 93, conseguimos a resposta de 93 das 102 unidades escolares e descobrimos que um dos principais problemas da educação de Vitória, no que tange a responsabilidade do município, não era salário de professor, formação de professor, questão de estrutura, mas sim a fome. Você está falando de uma das capitais do Sudeste, Sim. que tem um dos maiores renda por pessoa. Então, assim, a gente detectou que o problema era a fome. Por quê? 80% dessas crianças que estão na rede municipal, aí eu falo isso porque meu filho estuda na rede municipal, eu fiz questão de colocá-lo lá para ser um pai da rede. Né? Um pai de um aluno da rede, para a gente sentir na pele o que o cidadão normal sente. O que ele tem de serviço, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, as crianças entravam 7 horas da manhã, né? E muitas vezes não tinham comido na noite anterior. Sim. Sai de casa sem comer. E eles só comiam às 9 horas, que era o primeiro lanche. Então a gente fez uma interlocução com o prefeito Lourenço Pasolini, trouxemos o nosso estudo e trouxemos a solução. A mudança da política de merenda escolar. E o prefeito, com a sensibilidade que tem, com essa visão social também que tem, porque delegado também tem essa visão social, é importante a gente colocar. A gente conhece muito da realidade, porque nós vivemos a parte ruim. Então a gente conhece muito a realidade. Embora estejamos do outro lado, mas a gente conhece muito a realidade. E o prefeito adotou essa política de merenda escolar. Investiu 10 a 12 milhões, não sei o valor mais ou menos dessa política. E toda criança, Rogério, toda criança que entra na rede municipal de ensino de Vitória recebe um de jejum no período da manhã ou a colação no período da tarde. Assim, é uma frutinha, é um sanduíche, é um suco, é alguma comida que foi preparada e preparada pelas meninas que fazem o lanche e pensado pelos nutricionistas. Muito bacana. E assim, eles vão e já fazem essa primeira refeição. Assim, eu gosto de dar muito esse exemplo. Se a gente está com fome aqui, a gente estaria tendo condição de querer conversar tanto tempo. A gente já queria estar indo embora. Agora imagina uma criança de 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, que é a idade dessas crianças no município. Sim. Como é que elas iam conseguir interagir com os coleguinhas? Então, assim, se você parar para pensar que quantos pais e quantas mães deixam de repente, pegar esse dinheirinho que servia para passagem, para eles trabalharem um dia, fazer um bico, procurar um emprego, para comprar comida para o filho. Então, assim, se a gente pegar essa política, que tem 40 mil alunos no colégio, na rede municipal de Vitória, aproximadamente, oscila um pouquinho, 42, 43, às vezes 39, mas vamos arredondar para 40. Pegar o pai e a mãe, que a gente sabe que a realidade não é só essa. Você tem o pai, a mãe, você tem o primo, o avô, a avó dentro de casa, aí você tem o filho de um parente. Então essa política, se a gente pegar só a satisfação direta, o filho, o pai e a mãe, você tá falando de 120 mil pessoas. Se você pegar a possibilidade do professor dar uma aula muito melhor, que é do trabalho do professor, que tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento do indivíduo. Sim. Então assim, a gente está falando praticamente da metade da população de Vitória. E você pega o meu caso, que assim, graças a Deus, e repito isso, graças a Deus, meu filho não tem dificuldade, meu filho sai de casa alimentado. Mas, ainda que eu não precise dessa ajuda alimentar, dessa assistência alimentar no município, quando meu filho retorna para casa e fala assim, papai não quer comer, eu comi no colégio, assim, me gera satisfação porque eu pago muito tributo, muito imposto. Isso é devolução de serviço, isso é fazer valer o nosso dinheiro.
Sim. É fazer valer nosso dinheiro. Então, assim, assim, para mim é a política que mais me enche os olhos e mais me emociona. Muito bacana e muito importante, né? Porque trabalha na base ali, na formação dos nossos futuros trabalhadores, futuros políticos, futuros agentes públicos, agentes privados, né? E se eles têm uma formação na base melhor, com essa preocupação, com certeza se tornarão pessoas melhores quando adultos. Com certeza, com certeza. E estamos aqui para colaborar. Críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Estamos de coração aberto, somos seres humanos, não somos perfeitos. Muitas vezes a gente erra tentando acertar, mas Sim. assim, nosso propósito sempre é o melhor possível. Caso você venha para uma possível reeleição, né? O que você desenha como planos e projetos para um novo mandato? O que você pretende dar continuidade nesse trabalho que está sendo feito hoje por você na Câmara de Vereadores? O que você desenha para esse possível futuro político? Rogério, assim, como você falou, a gente tem 2 anos e meio de mandato. O mandato tem início, meio e fim. Digamos assim, chegamos no meio. Uhum. Chegamos no meio. A gente tem que percorrer muita estrada ainda. Então, hoje, meu foco total é no mandato e na presidência, no fortalecimento do poder. Assim, a gente, nesse momento, não nos reduzimos a pensar em processo de reeleição, a gente não tem esse foco. Assim, até porque o trabalho da presidência consome muito, é dobrado, tanto é que eu tive que sair da polícia para me concentrar, gastar minhas energias nisso, e é dessa forma que a gente está empenhado. Não abrimos mão de ter um papel fundamental nas próximas eleições, nas eleições municipais. Eu entendo que o político, na essência da palavra, assim, ele deve pensar na construção coletiva. Então, no que eu puder para ajudar os demais políticos, bons quadros, não só em Vitória, mas em todo o estado, da minha humilde colaboração, eu estarei aqui. Isso é uma coisa certa, o qual eu não abro mão. Mas, assim, pensar num processo de reeleição tão distante ainda das urnas, porque se o político faz esse tipo de movimento, ele só vai ter um ano, assim, ele vai trabalhar um ano, no ano seguinte ele já vai pensar em eleição. Porque a gente tem eleição de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Então, assim, até uma crítica ao processo eleitoral que eu faço. Porque assim, o país está constantemente em processo eleitoral. Sim. Então, assim, eu não me permito pensar em reeleição no momento. Eu acho que é o ano de foco, é um ano de produção, um ano de ajustes, um ano de correção e um ano de entrega. E é dessa forma que a gente vai se pautar. Legal. Bom, Piquet, antes da gente encerrar aqui, peço para você deixar uma mensagem como vereador, como presidente da Câmara de Vereadores de Vitória, para o nosso segmento lojista, o que essa casa municipal, né, do Poder Municipal aí, pode fazer por nós, de que forma o lojista ele pode acessar aos vereadores, como integrar mais, né, esse nosso segmento, a sociedade, com a Câmara de Vereadores. Primeiro, reconhecer a importância do segmento. A importância, sim. Vocês geram muito emprego, muita renda. Então, assim, e realmente são sobreviventes. Num país onde a carga tributária é tão alta, a dificuldade de se empreender é tão difícil. Você manter, assim, aí eu falo com muita humildade, assim, que aqueles que têm aquela portinha mesmo aberta, é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu. Então, assim, primeiro eu quero parabenizar e falar que o presidente do Poder Legislativo Municipal de Vitória reconhece o esforço. O segundo é reiterar que a casa está de portas abertas. A casa está de portas abertas para ouvir vocês, para aceitar a proposta. O que depender do Parlamento Municipal para melhorar as condições de trabalho, por favor, nos proponha, que muitas das soluções vêm de vocês. Vocês que vivem o dia a dia, vocês que vivem. Eu, no meu caso, assim, eu sou servidor público. Eu não tenho a experiência que vocês têm ao manter a porta aberta todo dia. Então, assim, eu tenho humildade de falar que a gente precisa da ajuda de vocês para que a gente construa junto
algo que seja melhor, algo que produza valor, e no sentido de valor de prestação de serviço para a sociedade, valor para o seu trabalho, para você realizar um trabalho melhor. E a gente tem alguns mecanismos para isso. Vocês podem procurar um vereador, pode procurar a gente na presidência. Nós temos a Tribuna Livre, que é de 15 em 15 dias, que se alguém quiser fazer uma fala para os vereadores, a gente faz a inscrição, tem 2 tribunas livres de 15 em 15 dias, que é o momento que vocês têm 10 minutos de fala para falar direto para os vereadores em uma sessão. Podemos marcar audiência pública. A mensagem que eu quero dar, além do reconhecimento, é que a presidência, e eu não tenho dificuldade de falar nesse ponto, todos os vereadores estão abertos a recebê-lo e fazer o possível para melhorar a condição de trabalho de vocês. Vocês são importantes demais para o desenvolvimento da cidade de Vitória. Muito bacana. Olha, muito obrigado, Piquet, pela presença aqui no nosso podcast. Agradecemos muito, né, o que foi compartilhado conosco aqui quanto ao trabalho que é desenvolvido, o que se pretende fazer ainda mais, o que pode ser feito e como o nosso segmento pode interagir com a Câmara de Vereadores de Vitória. Muito bom. Você que nos acompanha e nos assiste, não perca este podcast, acompanhe o trabalho feito pelo delegado Piquet, à frente da Câmara de Vereadores de Vitória, e veja como você pode interagir com o poder público para que possamos encontrar melhores soluções para a nossa sociedade. Muito obrigado e contamos com todos vocês aqui nos acompanhando. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos, estamos à disposição. Joia. Obrigado.